Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Como é bom servir a Deus com esta igreja local, com estes irmãos, com todos aqueles que nos visitam pela primeira vez. É um privilégio tê-los todos aqui conosco para a celebração do dia mais importante da semana, o Dia do Senhor. Hoje nós vamos retornar para a série O Ciclo de Juízes e a Esperança do Rei Perfeito. Esse é o nosso sermão número 18. Nós estamos trabalhando nesta série, neste livro. Chegamos ao sermão 18, para a glória do nosso Deus. Nós vamos trabalhar em Juízes capítulo 10. Vamos fazer a exposição de todo este capítulo. O título do nosso sermão, meus irmãos, ele tem um título e na sequência o subtítulo. Quando o coração se vende, escravidão e o clamor por um rei. Ok? Vamos ao texto. Depois de Abimeleque se levantou para livrar Israel, Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, e habitavam em Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou a Israel 23 anos e morreu, e foi sepultado em Samir. Depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos. Tinha este 30 filhos que cavalgavam, 30 jumentos, e tinham 30 cidades, a que chamavam Ravote Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. Morreu Jair e foi sepultado em Camon. Do 6 até o final agora. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, e serviram aos Baalins e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Deixaram o Senhor e não o serviram. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel, e entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais, nesse mesmo ano, vexaram e oprimiram os filhos de Israel. Por 18 anos, oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar, também contra Judá e contra Benjamim, e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: quando os egípcios e os amorreus e os filhos de Amon e os filisteus e os sidônios e os amalequitas e os amonitas vos oprimiam, e vós clamáveis a mim, não vos livreis eu das suas mãos? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes aos outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: temos pecado, faze-nos tudo quanto te parecer bem.
Porém, livra-nos ainda, Senhor. Esta vez te rogamos. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então, já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Tendo sido convocados os filhos de Amon, acamparam-se em Gileade, mas os filhos de Israel se congregaram e se acamparam em Mispa. Então, o povo, aliás, os príncipes de Gileade disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Será esse o cabeça de todos os moradores de Gileade. Amém. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós te louvamos, te adoramos, glorificamos, exaltamos o teu santo nome. Neste momento nós pedimos perdão pelos nossos pecados, falhas e erros e clamamos para que o Senhor nos conceda a graça do entendimento da tua palavra. Que o Senhor possa me usar como um instrumento de bênção na vida dos meus irmãos e que todos nós juntos possamos crescer em graça e conhecimento para a glória de Cristo. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. E amém. Quando o coração se vende, idolatria, escravidão e o clamor por o rei. A palavrinha-chave para este sermão é ciclo. Uma boa palavra para nós instruirmos nossas famílias, principalmente nossos filhos, que muitas vezes são corrigidos pelos mesmos pecados e então corrigidos novamente. E precisamos instruí-los acerca de um ciclo vicioso, pecaminoso e quais as suas consequências. Então a palavrinha-chave, ciclo. Nossa afirmação teológica: quando o povo de Deus abandona o Senhor e se entrega à idolatria, entra inevitavelmente em um ciclo de escravidão. Contudo, o verdadeiro arrependimento revela a necessidade de um rei perfeito, que governe o coração. Novamente, quando o povo de Deus abandona o Senhor e se entrega à idolatria, entra inevitavelmente em um ciclo de escravidão. Contudo, o verdadeiro arrependimento revela a necessidade de um rei perfeito, que governe o coração. Meus pequeninos, em algumas vezes, vocês recebem algum presentinho do papai, da mamãe, um brinquedo. Vocês gostam bastante. Aquele brinquedo que vocês pediam tanto para o papai e para a mamãe comprar. E aí, então, vocês ganham esse presentinho. E aí, o que acontece? No começo, você passa a cuidar deste brinquedo, você valoriza e não larga por nada. Mas, com o passar do tempo, você troca esse brinquedo por qualquer coisa. O Levi ainda não, mas o Luquinhas, quando ele começou a andar e a mexer em tudo, você comprava um brinquedinho para ele e ele queria pegar a colher de pau da mamãe. Queria pegar a concha de pegar feijão, ele queria brincar com essas coisas. Menos com o brinquedo dele. Ou seja, substituindo o seu brinquedo por algo inferior, mais simples. Em alguns casos até quebrado. Às vezes alguma ferramenta lá quebrada que está jogada lá, ele dá mais atenção para ela do que propriamente para o brinquedo. Mas depois, você percebe que perdeu algo melhor.
e começa a chorar querendo aquele brinquedo que tanto você desprezava. Nós, os adultos, ao longo da vida, trocamos muitas coisas valiosas. Como, por exemplo, o tempo com a nossa família. Saúde. Em alguns casos, até a fé. Por coisas passageiras. E no fim, percebemos que fizemos escolhas erradas e desejamos voltar atrás. Você se pega pensando, deveria ter aproveitado melhor aquela fase da minha vida. Deveria ter me cuidado melhor. Deveria ter me alimentado melhor. Deveria ter mais intensidade aos pés de Cristo. Enquanto você está pensando nisso, e você decide voltar atrás, isso é uma virtude. A maior dificuldade é quando você reconhece essas coisas e não faz nada para melhorar. Insanidade é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Essa é a história de Israel em Juízes 10. Eles trocaram Deus vivo por ídolos inúteis. E como resultado, entraram em um ciclo de dor, opressão e desespero. Sabe o que é o curioso? Que esse texto não é apenas sobre Israel, pelo menos o Israel físico, étnico, mas é sobre nós, sobre o coração humano. Nós estudamos no capítulo 9 a história de Abimeleque. E após a instabilidade em Israel causada por uma ambição desastrosa, Deus levanta 2 juízes pouco destacados, Tolá e Jair. Segundo alguns comentaristas reformados, como por exemplo João Calvino, ele observa que Deus, em sua graça comum, levanta líderes, mesmo em tempos de decadência, preservando o povo, apesar da sua corrupção. Há sempre um remanescente. Matthew Henry afirma que esses juízes trouxeram estabilidade silenciosa, sugerindo que nem todo livramento é algo espetacular, estrondoso, mas ainda assim é misericórdia divina. John Gill, um teólogo batista, destaca que o foco não está nas guerras, mas na preservação do povo, inclusive de si mesmos. Isso nos leva ao primeiro ponto. Eu vou destacar ponto a ponto para que vocês consigam anotar os pontos. Primeiro ponto. Deus preserva seu povo até de si mesmo. Versículos 1 ao 5. Segundo ponto. O coração idólatra sempre se vende novamente. Versículo 6.
Terceiro ponto. Deus entrega ao povo aquilo que eles escolheram. Versículos 7 ao 9. Quarto ponto. O falso arrependimento não resolve o problema. Quinto e último ponto. O verdadeiro arrependimento prepara o caminho para o rei. Com o longo da exposição, os irmãos vão perceber que cada ponto deste aqui, ele se conecta tanto ao título do nosso sermão quanto ao título da nossa série, ok? Porque existem algumas transições dentro do próprio texto, a começar pela história de Tolá e Jair, e depois o ciclo vicioso e pecaminoso de Israel, ok? Então vamos ao primeiro ponto. Deus preserva seu povo até de si mesmo. Versículos 1 ao 5. Depois de Abimeleque se levantou para livrar Israel, Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar. E habitava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou Israel 23 anos e morreu, e foi sepultado em Samir. Depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou Israel 22 anos. Tinha este 30 filhos, que cavalgavam 30 jumentos, e tinha 30 cidades, que caminhava Avote e Jair, chamavam Avote e Jair, até o dia de hoje, as quais estavam na terra de Gileade. Morreu Jair e foi sepultado em Camon. Como é que Deus preserva seu povo de si mesmo? Aqui nós vamos observar primeiro a Tolá, na qual Deus traz um livramento silencioso ao seu povo. Queridos, Israel chegou ao fundo do poço e sequer chora de arrependimento. Mas Deus envia Tolá e Jair como juízes libertadores que os israelitas não pediram. Note que existe uma distinção aqui dentre outros juízes. Até que se levantasse um juiz, havia um clamor para que alguém libertasse Israel. Mas, neste momento, os juízes que são levantados não são oriundos de um clamor pelo próprio Israel. Eles não estão arrependidos. Mas Deus ainda assim levanta estes dois homens. Tolá se levantou para salvar Israel de quem? Essa é a pergunta que devemos fazer. Porque também, se nós analisarmos as outras histórias aqui em Juízes, sempre o juiz está libertando o povo de Israel de alguém, de algum exército inimigo. Mas e Tolá? Ele foi levantado para salvar Israel de quem? Qual o inimigo que estava perseguindo Israel? E o capítulo 9 nos trouxe a resposta. Tolá libertou Israel de si mesmo. Estou dizendo Tolá, em algumas traduções escreve Tolá, outras escreve Tola. Eu prefiro chamar Tolá, então vou chamar assim mesmo. Isso significa que Tolá, ele foi levantado para livrar Israel dos seus pecados, da sua rebelião contra Deus. Tamanha foi a ambição desastrosa de Abimeleque, que trouxe consequências para o povo de Israel, que estava corrompidos pela idolatria. E é nesse cenário, então, que esses dois juízes são levantados para fazer uma reforma em Israel. O que isso... Nós temos poucas informações destes dois juízes. Alguns comentaristas preferem chamá-los de juízes menor, ou juízes menores. Isso em referência aos profetas maiores e menores. Não no sentido de importância, todos eles são importantes, mas no sentido de que há poucas informações para que nós possamos trabalhar em cima deles. Mas
o que pressupõe essa libertação de Tolá a Israel neste período? Que não havia nenhuma guerra registrada. E houve um livramento interno, cujo havia uma estabilidade após o caos criado por Abimeleque. Nós precisamos pensar que há problemas que vêm de fora e outros que vêm de dentro. Israel era o seu maior problema, seu mais engenhoso inimigo. Porque corrompidos em sua idolatria, eles estavam em rebelião contra Deus. Então, Deus preserva seu povo até de si mesmo, levantando Tolá, trazendo um livramento silencioso. No subponto, Jair, ele também é um juiz que está em submissão a Deus e que demonstra uma certa prosperidade e que isso exige uma vigilância. O nome Jair significa aquele a quem Deus ilumina. Ok? Note que ele tinha 30 filhos, 30 cidades e 30 jumentos. Isso significa o quê? Que ele tinha... A sua família gozava de um certo prestígio, uma vez que eles estavam governando 30 cidades. E por eles, o autor destacar a quantidade de filhos, a quantidade de cidades, os jumentos e tudo, está mostrando também um sinal de prosperidade. Então, o que nós estamos observando em Jair é uma organização que Deus o capacitou para que ele executasse no meio de Israel e a sua influência. Ok? O que nós destacamos deste breve ponto que nós estamos trabalhando? Já foi dito isto quando nós fizemos a exposição no capítulo 9, mas é necessário repetir aqui. Nem sempre o maior problema da igreja é externo. Às vezes, o maior problema está dentro. E notem, quando nós enfatizamos a palavra dentro da igreja, estamos falando aqui dentro deste local? Não. Estamos falando da reunião dos santos. O povo que se ajunta para louvar a Deus. O povo escolhido de Deus, o povo santo de Deus, o povo pela qual Cristo derramou o seu precioso sangue. Em alguns casos, ele é o maior problema deles mesmos. Por quê? Este perigo, muitas vezes, está dentro da igreja, nesse sentido que eu acabei de escrever, muitas vezes atribuído ao orgulho. É aquele irmão que cometeu um pecado contra o outro irmão, mas que não reconhece o seu próprio pecado. E uma vez que não há reconhecimento de pecado, também não há o quê? Arrependimento. Se eu não tenho que reconhecer nenhum pecado, eu não posso me arrepender de nada. E o que isso causa? Divisão. São irmãos distanciando-se dos seus irmãos em decorrência de um orgulho pecaminoso. As pessoas, elas não querem se relacionar. Aquele irmão causou um certo desconforto na minha vida, portanto, é melhor que ele fique daquele lado e eu fico deste lado aqui. E isso promove o quê? Uma frieza espiritual.
Porque a evidência de todo aquele que nasceu de novo é o arrependimento. Se não há arrependimento, há orgulho. Se há orgulho, há divisão. Se há divisão, há frieza espiritual. Mas Deus sempre levantará homens com o propósito de preservar o seu povo. Sempre haverá um irmão para olhar no seu olho e dizer o seguinte: olha, você está em pecado. Arrependa-se. Porque no meio do povo de Deus não há espaço para covardes. Eu não vou chamar o meu irmão ao arrependimento, porque vai que ele não gosta. Você está temendo aos homens e não a Deus. Chamar um irmão ao arrependimento é uma demonstração de amor para com a vida do seu irmão. E todo pecado tem consequências. Inevitável. E você precisa aprender a receber e aceitar os danos causados pelo pecado. Pode ser que em algum momento você precisa levar em consideração que já independe de quem pecou primeiro. Tem isso também, né? Ah, não, eu posso até ter feito isso. Mas o meu irmão ali, você não sabe o que ele fez. Não importa. Você fez? Fiz. Já não tem mais certo entre vocês. Ambos estão errados. A Igreja de Cristo é o ajuntamento de pessoas. Ela não deve ser vendida ao orgulho humano. Ela não deve ser vendida a nenhum tipo de facção, a frieza espiritual. Por que ela não pode ser vendida a isso? Porque nós já somos comprados por Cristo, pelo seu sangue precioso. Nós somos separados do mundo. Nós não nos comportamos como o mundo se comporta. Nós somos distintos deste mundo caído. Cristo pagou alto preço por nós. Mas quando o coração, queridos, não é guardado, a estabilidade externa não impede a corrupção interna. Porque às vezes as pessoas acreditam que estão bem e externamente até parece. Mas isso não vai impedir uma corrupção interna. E isso nos leva ao segundo ponto. Porque, vejam o seguinte, o nosso título do nosso sermão, quando o coração se vende, este é o título. O subtítulo, idolatria, escravidão e o clamor por um rei. O que pressupõe quando nós observamos a frase quando o coração se vende? Se ele está sendo vendido, está recebendo algo em troca. Existe alguma coisa aí sendo trocada. Certo? Então, nosso segundo ponto, o coração idólatra sempre se vende novamente. Versículo 6. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, e serviram aos Baalins, e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Deixaram o Senhor e não o serviram.
Esta série ela tem alguns pressupostos. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal. Ou seja, a repetição do ciclo. Um dos pressupostos da nossa série é a teologia que nós subscrevemos aqui nesta igreja. Ou seja, o aliancismo batista reformado. Então, devemos retornar ao pensamento em qual aliança nos encontramos aqui. Que aliancismo? Deus operando por meio de suas alianças. Certo? E qual é a aliança vigente aqui em Juízes? Aliança mosaica. Ou pacto mosaico. Vamos lá, em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio 6. E o versículo de número 4. Porque é esta lei que está em vigência aqui em Juízes. Ok? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mas, no nosso ponto aqui, o coração idólatra sempre se vende, está fundamentado no versículo 6. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. E serviram, olha o tanto de deuses que eles começam a servirem agora. Eles estão fazendo o quê? Quebrando a aliança. Quebrando o pacto. Como isso ocorre inúmeras vezes aqui em Juízes. Então nós temos aqui a repetição do principal ciclo do livro de Juízes. E note o verbo tornaram. Aqui indica uma recaída. Ok? Isso não é uma ignorância. É uma rebelião consciente contra Deus. Israel, meus irmãos, tinha uma memória curta para lembrar do Senhor e dos seus feitos redentores. Uma vez que Deus já havia levantado 7 juízes que libertaram Israel de inimigos opressores, adoradores desses mesmos deuses que estão aqui sendo descritos em Juízes 10. Isso significa que o amor deles era um amor raso, superficial, que se dissipava como névoa. Eles flertaram e adulteraram com os povos que os subjugavam. Os deuses que Israel serviu, eles possuem alguns significados. Então o texto ele lista vários ídolos. Isso aqui não é aleatório. É neste ponto que nós vamos entender o título do nosso sermão. Quando o coração idólatra se vende. Quando o coração se vende. Quando a idolatria se vende. Quando o coração humano se vende. Vamos lá. Baalins é uma espécie de variação de Baal. O que Baal representava naquele período? Fertilidade e prosperidade econômica. Astarote, que é de Astarte. Ela tinha um significado de sexualidade, prazer
e sensualidade. Deuses da Síria, ou Arã, poder político e alianças estratégicas. Os deuses de Sidom, comércio e riqueza marítima. Deuses de Moabe, chamado deus Quemos, nacionalismo e identidade. Deuses dos Amonitas, Moloque, sacrifício externo, inclusive dos próprios filhos. E deuses dos filisteus, força militar e domínio. Como que Israel se vende? A partir do momento em que eles começam a buscar por fertilidade e prosperidade econômica. Aqui essa palavrinha fertilidade, ela tem alguns significados, mas como Baal ele simboliza a fertilidade e prosperidade econômica, significa que eles estavam adorando a Baal em troca a serviço de uma terra fértil para que eles pudessem alcançar prosperidade econômica. Ok? Astarote, aqui o que nós estamos observando? A sexualidade, o prazer e sensualidade, como já havia dito. Vamos tratar desses dois porque eles sempre aparecem em conjunto. Aquelas pessoas, como que isso se aplica, por exemplo, à igreja nos dias presentes? Porque nós não adoramos Baal, não é verdade? Pelo menos não deveria adorar. Mas todas aquelas pessoas que negociam a presença do Deus vivo em troca de qualquer coisa por conta da prosperidade econômica, é como se você estivesse adorando ao próprio Baal. Então são aquelas pessoas que não estão nem aí para servir a Deus. Se elas precisarem negociar a presença de Deus por conta do seu trabalho, elas vão fazer isso. Porque ela está com a intenção de prosperidade econômica, ela nunca está satisfeita. Ela quer carro novo, ela quer casa nova, ela quer comprar outra casa, ela quer comprar outro carro, ela quer comprar mais roupas, ela quer comprar o iPhone 13, 14, 15, 16, 17. Tudo ela quer comprar logo que lança, porque ela está escravizada por um consumismo moderno. Adoradores de Baal. Eles negligenciam as suas próprias famílias. Eles não têm tempo para suas esposas, para os seus filhos, para os seus maridos. Eles não têm tempo para a sua reflexão bíblica, eles não têm tempo para o seu devocional, eles não têm tempo para nada, só têm tempo para trabalhar. Porque eles precisam consumir. Escravos de Baal. E aí, nós temos também aquelas pessoas que são escravas de sexualidade. Então elas precisam encontrar fora do casamento o prazer. Então elas buscam sensualidade fora do casamento. Em revistas, em vídeos no YouTube, em sites pornográficos. Vendidos à escravidão pornográfica. E aí nós temos também o texto dizendo sobre os deuses da Síria, de Arã. Porque o que Israel estava buscando aqui? Poder político e alianças estratégicas. Então, para que eles tivessem isso, eles se vendiam a esses deuses.
para que eles fossem recompensados com essas coisas. O que nós temos aqui? Isso aqui é uma loucura. Nós temos os cristãos nos dias de hoje idolatrando políticos corrompidos ao pecado. Ou eles estão idolatrando políticos de direita, ou eles estão idolatrando os políticos de esquerda, que é pior ainda. O ponto é que nós não dependemos nem da direita nem da esquerda. Nós dependemos única e exclusivamente de Cristo. Então, essas pessoas, quando que você descobre que você está idolatrando um político? Quando alguém fala do seu político de estimação, você precisa defendê-lo a todo custo. Não, ele não é assim não, hein? Assim, não, desse jeito que você está falando, não é não, hein? A sua intensidade não é assim para defender a Cristo. Você vê as pessoas zombando de Cristo. As pessoas acabando com as Escrituras, difamando o Evangelho, propagando um falso Cristo, e isso não te incomoda. Mas quando toca no seu político de estimação, você se revolta. Deixa eu destacar uma coisa, a Igreja de Cristo, vamos começar pelo pior. A Igreja de Cristo ela não é comunista, mas também ela não é conservadora. Pelo menos no entendimento que é propagado por quem é de direita. Nós, dependendo do que estamos tratando, somos conservadores, se somos contra o aborto, somos contra a liberação das drogas, somos contra a ideologia de gênero, todas essas coisas nós somos contra. Mas eu sou um cristão conservador? Não, eu sou um cristão. Nós não precisamos de nenhum adjetivo mundano. Antes da Revolução Francesa, isso nem existia. Se chegasse lá para Agostinho de Hipona, e aí, você é de direita ou você é de esquerda? O que é isso? Eu sou de Cristo. E nós começamos a torcer por eles, para que eles façam alianças que favorecem uma ideologia. E você acredita que você, com esse pensamento, você não está adorando outros deuses. Os deuses de Sidom, o comércio e a riqueza marítima, todos os recursos naturais, oriundos do mar. Os israelitas queriam adorar esses deuses para que aqueles que trabalhavam com esse tipo de comércio angariassem recursos para si mesmos. Então, em qualquer aspecto da sua vida, que você demonstre uma falta de confiança na providência divina e você prioriza sempre o seu comércio de alguma forma, de modo que você viva única e exclusivamente para aquilo, você está adorando o seu próprio comércio. Deuses de Moabe, Quemos, né? Aquela nacionalismo e identidade. O que está intrinsecamente vinculado a essa questão nacionalista? Todo um aspecto cultural inserido dentro de um comportamento humano. Então ele assume a bandeira do local em que ele está habitado.
Alguns casos eles chamam isso de ultrapatriotismo. Você aceitar tudo que a cultura onde você está oferece. E mais, as pessoas adequam o culto à cultura deste mundo. Isso não procede de Cristo. Nós não nos conformamos à cultura deste século e de nenhum outro século. O nosso padrão de vida é estabelecido pela autoridade das Sagradas Escrituras. Por isso que nós somos reformados e professamos o sola Escritura. Deuses dos Amonitas, Moloque. Eu vou bater em um lado só agora. O sacrifício extremo, inclusive de filhos. Você pode dizer o seguinte: olha, eu sou contra o aborto. Mas se você flerta com políticos que defendem o aborto, você está defendendo, mesmo que indiretamente. Malditos, todos eles. Todos aqueles que defendem o aborto, todos os abortistas são malditos. Inimigos da cruz de Cristo. E aí, por fim, os deuses dos filisteus. Força militar e domínio. Isso aqui fica um pouco claro para nós entendermos o final de Juízes. Não havia rei naquela época, cada um fazia o que bem queria. Se nós olharmos aqui no próprio capítulo 10, eles não sabem quem vai liderar eles. Quem será que vai agora nos governar? Quem pode se levantar? Que essa pessoa domine sobre nós. Então, antes de eles se arrependerem genuinamente, eles já estão pensando como os filisteus são. Eles gostariam de ter um poder bélico, militar, iguais aos filisteus. Eles gostariam também de dominar outras nações. Percebem aqui a sutileza? E aí, quando você vê a tensão no mundo inteiro de um exército querendo provar a maior força que o outro, ninguém busca mostrar a sua maior devoção a Deus. Eles querem mostrar o seu poder bélico, para mostrar o seu poder. Eles gostam de mostrar o seu domínio. E numa visão mais micro, são pessoas dominadoras. Toda pessoa dominadora, ela é escrava de si mesma. Diante disso, Israel não rejeitou Deus por ignorância. Eles escolheram deuses que prometiam aquilo que o coração desejava. Quando você enfatiza os desejos do seu coração acima da autoridade de Deus, você encontrou seu ídolo, a quem você adora verdadeiramente. Hoje, os ídolos não têm nome de Baal ou Astarote, mas eles continuam vivos. Porque em troca de dinheiro, as pessoas acreditam que serão mais seguras, terei mais segurança. Eu terei a tal da estabilidade. Quem já ouviu isso? E aí, atrás dessa estabilidade, elas sacrificam o Deus vivo. As pessoas são adoradoras de prazer sexual. Isso constrói a identidade de quem ela é, porque ela vive obcecada por aquilo. O prazer dela... Olha só, o prazer na pornografia é uma demonstração de alguém que não tem o prazer e o deleite aos pés do Senhor. Por isso que existe uma grande diferença aqui de pessoas que são entregues à pornografia e aquelas pessoas que lutam contra a pornografia.
Porque essas pessoas que lutam contra a pornografia, elas estão dizendo o seguinte: a minha identidade pertence a Cristo. E eu sou fraco e preciso vencer isso aos pés de Cristo. Cristo que vai me libertar disso. Porque pelas minhas próprias forças eu não consigo. Também é chamado de poder. As pessoas controladoras, que gostam de mostrar que estão no controle de tudo. E às vezes você nem está querendo mostrar um controle sobre outra pessoa, mas você quer mostrar o controle sobre a sua própria vida. Você também está cometendo idolatria contra Deus. E fazendo isso, o que você espera? Aprovação. É o significado de quem você é. Quanto mais eu estou no controle, quanto mais eu mostro que eu estou no poder, quanto mais eu demonstro que eu posso fazer, mais eu sou aprovado pela sociedade. Idólatras. Vendidos, escravizados ao pecado. Por isso que João Calvino, nas Institutas, ele afirma: o coração humano é uma fábrica de ídolos. Facilmente o coração humano cria ídolos para si mesmo. E toda idolatria tem um preço. Ela sempre leva à escravidão. Versículos 7 a 9, nós vamos observar que Deus entrega o povo aquilo que eles escolheram. Vamos lá. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel, e entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais nesse mesmo ano vexaram e oprimiram os filhos de Israel. Por 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão na terra dos amorreus, que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá, e contra Benjamim, e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então, nós vamos perceber que a ira de Deus, ela é como um juízo justo. Porque Deus não apenas pune Israel, mas ele castiga, ele entrega Israel à mão dos filisteus. E isso aqui ecoa muito a Romanos capítulo 1. Vamos lá. Versículos 18 ao 23. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela justiça. Porquanto o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças antes. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-os por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Isso é o significado daquelas pessoas que se vendem aos seus pecados e, portanto, criam-se ídolos nos seus corações e passam agora a serem escravizados. Eles estão substituindo a glória de Deus pelos seus ídolos. Sempre que Israel adoravam os ídolos de uma nação, é curioso, essa nação acabava por oprimi-los. E é interessante observar, porque além da idolatria levar à escravidão, a escravidão também leva à idolatria. Então o que nós facilmente podemos imaginar aqui? Quando uma nação estivesse oprimindo e escravizando Israel, os israelitas iriam fazer o quê? Odiar aqueles ídolos, os deuses pagãos, de todo o seu coração. Mas eles não faziam isso. Eles adoravam ainda mais aqueles deuses. Que loucura é isso?
Deus castiga Israel, porque agora ocorre uma opressão pior. Você vê que o texto fala que Israel, ele faz uma distinção, Israel, Judá, Efraim, porque eles estavam dispersos, separados. Mas todo israelita que estava naquele período, todos eles estavam sendo oprimidos. Em qualquer lugar da terra que eles estivessem, todos os israelitas estavam sendo oprimidos. Essa opressão é mais longa. O texto diz que é 18 anos. E o pecado de Israel acendeu a ira do Senhor. E Deus os entrega nas mãos dos filisteus. A opressão dos amonitas e filisteus, como nós observamos, foram 18 anos de sofrimento. Ou seja, uma aflição severa decorrente de corações idólatras, escravizados pelo pecado. Queridos, quem nos domina? Senão Cristo. Leve isso em consideração para a sua vida. Porque aquilo que nós adoramos, eventualmente vai nos dominar. Por isso, se não é Cristo que domina a sua vida, você está sendo dominado pelo pecado. É como Matthew Henry disse, os pecados favoritos tornam-se os nossos piores tiranos. Eles nos destroem, eles nos humilham, eles nos oprimem, nos envergonha, nos entristece. E mais, ele acende a ira santa de Deus. Então, quando a dor chega, o povo finalmente clama. Não é assim? Quando as coisas apertam, muitas pessoas não afirmam isso, os crentes só estão lá na igreja quando as coisas apertam. Alguns é mesmo, né? Mas nem todo clamor é um verdadeiro arrependimento. Ponto 4. O falso arrependimento não resolve o problema. Versículos 10 ao 14. Vamos lá. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: quando os egípcios, e os amorreus, e os filhos de Amon, e os filisteus, e os sidônios, e os amalequitas, e os amonitas vos oprimiam, e vós clamáveis a mim, não vos livrei eu das suas mãos? Contudo, vós me deixastes a mim, e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. O falso arrependimento não resolve o problema. Porque eles clamam ao Senhor. E o que isso significa? Que aqui existe uma confissão, mas não uma transformação. Eles dizem: pecamos contra ti, mas ainda sem uma ruptura real com os ídolos. Há um clamor, ou seja, a confissão dos lábios era verdadeira, mas a ortopraxia não acompanhava essa confissão. Ou seja, havia uma confissão, mas na prática, a prática não acompanhava essa confissão. Percebe? Eles diziam com a boca: pecamos contra ti, mas as suas ações continuavam ainda pecaminosas. Não havia uma ruptura com os falsos deuses. Era como se eles estivessem dizendo assim: olha, Senhor, agora eu preciso de você, hein? Não está dando certo aqui os nossos deuses, não. O Senhor já livrou algumas vezes aí os nossos antepassados. Chegou a nossa hora, chegou o nosso momento. É agora. É agora ou nunca. Nos livra, Senhor. Quebra esse galho.
E Deus olha, eu já livrei vocês, seu povo, e vocês não reconheceram isso. O comentarista Warren Wiersbe, ele diz uma coisa. Uma coisa era o povo abandonar a Deus, mas outra bem diferente era Deus abandonar o povo. Porque o maior julgamento que Deus pode enviar sobre o povo é não interferir e deixar que as coisas aconteçam como as pessoas querem. O que nós estamos observando aqui? A causa primária movendo a causa secundária. Ou seja, é Deus movendo o seu povo de acordo com a sua própria responsabilidade. Vocês buscaram isso e vocês agora vão experimentar as consequências dos seus atos pecaminosos contra mim. Deus move a causa segunda de acordo com a sua própria natureza. A natureza deles estavam corrompidas pelo pecado, por isso eles estavam escravizados. E por eles estarem escravizados, Deus agora está trazendo a consequência dos atos deles. Aqui é Deus perdendo a paciência com o seu povo. Agora, é claro que quando eu faço essa afirmação de perder a paciência, eu estou usufruindo daquilo que na teologia nós chamamos de antropopatismo. Ok? Que significa, a palavra antropo significa homem e patos, que vem de sentimentos e emoções. Então, trazendo uma definição melhor, né? É quando emoções humanas são atribuídas a Deus. Por exemplo, Deus se arrependeu, como lá em Gênesis capítulo 6, versículo 6. Ora, Deus não se arrepende. Mas é a forma como nós entendemos a ação de Deus naquele momento. Deus irou. A ira de Deus, como nós estamos dizendo aqui. Deus ele não tem emoções. Mas para que nós, seres limitados, possamos ter uma ideia melhor de um ser ilimitado, infinito, insondável, nós trazemos essas afirmações. Deus se alegra. Percebe? Deus ele não tem emoções, porque Deus é incorruptível. Por isso que o fato de você ter pecado hoje não significa que Deus te ama menos hoje do que Ele te amou ontem, do que Ele vai te amar amanhã. Deus ele simplesmente te ama, e isso é suficiente. Ele é um Deus sem paixões. Significa dizer que Deus não é dominado por nenhuma emoção como o homem é. Você toma atitudes distintas de quando você está mais feliz ou quando você está mais triste. Essas expressões comunicam de forma adaptada como Deus reage moralmente às ações humanas. Ok? E nós temos uma resposta chocante de Deus. E de clamai aos deuses que escolhestes. Aqui, Deus não está dizendo assim, olha, eu sou superior a estes outros deuses, então vai lá que eles vão salvar vocês. Aqui é como se fosse uma ironia santa de Deus. Deus está dizendo assim para Israel, olha, eu sei bem o que é esse clamor de vocês. É simplesmente um pedido de socorro que pode muito bem ser dirigido tanto aos Baalins quanto a mim. Não é um clamor verdadeiro que vocês estão fazendo. Pelo contrário, vocês estão clamando a mim da mesma forma como vocês clamam aos Baalins. Então, se é dessa forma que vocês me querem, busque aos falsos deuses. Isso nos revela que Deus expõe a incoerência do coração do homem. Porque não adianta você pedir misericórdia, perdão a Deus,
Quando você mesmo não consegue perdoar e ter misericórdia para com o seu próximo. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, ainda assim Ele te perdoa. Porque, na verdade, não é que Ele te perdoa, Ele já te perdoou quando Ele morreu por você. Se você é um nascido de novo. Mas é que você está incoerente com o que você está pedindo a Deus. Em Deus não há contradição, não há incoerência. Ele está pronto para te perdoar. E nós, como pequenos cristos, que é isso que a expressão cristão significa, devemos nos assemelhar a Cristo. Perdoando como Cristo nos perdoou. Amando como Cristo nos ama. Eu sei que isso é muito difícil. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é difícil amar o seu colega de trabalho, que às vezes te enche o saco, sua sogra, seu parente, o cunhado, a cunhada, é difícil. Tem uns que é difícil, eu sei que é. Mas nós temos um novo coração. Um coração regenerado. Um coração transformado. Um coração onde habita o Espírito Santo. E aquilo que nós não conseguimos fazer, o nosso clamor deve ser: Senhor, eu não consigo. Nós não devemos chegar a Deus e falar assim: olha, eu não quero fazer. Não tem como. Mas é: Senhor, eu não consigo, me ajude. Eu quero perdoar, eu quero amar, mas eu não consigo. Faça de mim todos os dias a sua imagem e a sua semelhança para que eu possa amar os meus semelhantes. Porque a idolatria, na verdade, é um adultério espiritual. É um ataque contra a glória de Deus. Portanto, que nós clamamos a Deus pela libertação de todos os ídolos que buscam nos escravizar, porque nós já pertencemos a Cristo. John Gill disse: Deus ironiza a falsa dependência de ídolos, mostrando sua incapacidade de salvar. Está ironizando esses falsos deuses, porque eles não podem te salvar. Eles não podem te dar o verdadeiro prazer. Fujam da pornografia. Este prazer é um prazer momentâneo. Fuja do orgulho. Fuja da soberba. Fuja da avareza. Fujam. Para onde eu vou fugir, meu irmão? Para os pés de Cristo. Corra para Cristo. Lá você terá o verdadeiro descanso. A verdadeira paz, o verdadeiro deleite, o prazer infindável de um Deus que não tem amor. Ele é o próprio amor. Glória a Deus. Mas, quando o coração se arrepende verdadeiramente, ele sempre produz uma mudança concreta. Nosso último ponto. O verdadeiro arrependimento prepara o caminho para o rei. Versículos 15 ao 18. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: temos pecado, faze-nos tudo quanto te parecer bem. Porém, livra-nos ainda esta vez, te rogamos. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então, já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Tendo sido convocados os filhos de Amon, acamparam-se em Gileade, mas os filhos de Israel se congregaram e se acamparam em Mispa. Então o povo, aliás, os príncipes de Gileade disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Será esse o cabeça de todos os moradores de Gileade.
verdadeiro arrependimento prepara o caminho para o rei. Como? Em submissão total. Faze-nos de nós o que parecer bem aos teus olhos. Essa afirmação é muito importante, porque o que Israel está dizendo? Nós aceitamos a disciplina divina. E Deus então remove a causa da ira divina. E isso atrai a compaixão divina a Israel. O que significa? Que isso é rendição, não negociação. Antes, eles estavam negociando com Deus. Nos livra dessa vez aí, ó. Vamos continuar aqui com os falsos deuses, mas precisamos de um socorro. Então, nós te servimos em partes. Agora não. É submissão total. Faz de nós o que parecer bem aos teus olhos. E eles abandonam todos os ídolos. Por que isso é um sinal de fé verdadeira? Se nós dissermos a Deus, queremos ao Senhor, porque desejo ou preciso que o Senhor me dê X coisa. Nós estamos mostrando que este X coisa é o Deus Supremo. Nós não precisamos somente de Deus. Nós precisamos de Deus para que Ele nos conceda algo a mais. Este algo a mais é o seu ídolo. Porém, quando dizemos, eu quero o Senhor, independentemente se o Senhor vai me dar X, Y ou Z, eu o aceito novamente. O Senhor como meu verdadeiro Deus. Eu quero o que o Senhor me dá. Se é isso, é isso. Se não é, não é. É isso que Israel estava dizendo aqui. Faz de nós o que parecer bem aos teus olhos. Se quiser nos livrar agora, nos livra. Se não livrar também, nós vamos servir ao Senhor a partir de agora. Não queremos outros deuses. Então, eles abandonaram os ídolos. Eles tiraram os deuses estranhos do meio de Israel. E aqui então nós temos o arrependimento bíblico. O que nós temos aqui agora, meus irmãos? Uma confissão verdadeira, abandono dos ídolos e submissão total a Deus. Isso significa o quê? Agora nós temos ortodoxia e ortopraxia. Nós temos a doutrina correta e a prática correta, caminhando juntas para a glória de Deus. 2 sinais seguem o arrependimento verdadeiro. Primeiro, pesar pelo pecado. E não somente pelo resultado que ele provoca. Porque quando eles clamaram a Deus a primeira vez, eles estavam mesmo insatisfeitos com o resultado dos pecados que eles haviam cometido contra Deus. Agora, eles não estão mais se preocupando com o que vai acontecer com eles. Eles estão preocupados agora porque eles pecaram contra Deus. E há uma verdade por detrás disso tudo que se aplica a nós. Muitas vezes, acontece de você pensar o seguinte: olha, eu não vou fazer porque se eu fizer isso, pode ter tal consequência. Mas quando você não leva em consideração que você não deve fazer isso porque isso ofende a Deus, você não se arrependeu. Você teve apenas um remorso. Se você é um covarde com a sua esposa,
se você é uma esposa insubmissa, se você é um filho desobediente, se você é um falso irmão na fé, se é que existe isso, você precisa entender uma coisa, você não está simplesmente pecando contra o seu próximo. Você está pecando primeiro contra Deus. Então você precisa se arrepender do seu próprio arrependimento. O segundo sinal é pesar pelos motivos idólatras e não apenas uma mudança de comportamento. Não é simplesmente deixar de fazer alguma coisa, mas é passar a fazer o que é certo. É você fazer aquilo que convém a um cristão fazer. É você fazer aquilo que glorifique a Deus. Abandonar a sua prática idólatra para uma prática agora piedosa. E o coração de Deus se move. A sua alma se angustiou pela desgraça de Israel. Deus, mais uma vez aqui, no antropopatismo, se angustiou pela desgraça de Israel. Se entristeceu. Se irou contra Israel. Ele tinha se irado por conta do sentimento que ele teve. Leve-se sempre em consideração o antropopatismo, tá? Em relação a Israel. Ficou angustiado com aquilo. Mas Deus é justo e Deus é compassivo. E quanto a um falso arrependimento, há uma justa punição. Mas quando há um verdadeiro arrependimento, há uma verdadeira compaixão de Deus. E mesmo nos momentos em que a justa penalidade que Deus aplicou em nós, nesses momentos nós também devemos glorificar a Ele. Porque somos os maiores responsáveis pelas escolhas idólatras que fazemos. E quando nos arrependemos, é o próprio Espírito Santo nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Não é nem mérito seu, é mérito de Deus. Deus te chamou ao arrependimento. E aí nós temos uma tensão final aqui. Porque nos versículos 17 e 18, nós observamos: tendo sido convocados os filhos de Amon, acamparam-se em Gileade. Mas os filhos de Israel se congregaram e se acamparam em Mispa. Então o povo, aliás, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Será esse o cabeça de todos os moradores de Gileade? Israel busca um líder. E o texto termina sem uma solução completa. Com os acampamentos amonitas e israelitas preparados para a luta, e o povo de Gileade em busca de um homem que os liderasse na batalha, e depois dela, o cenário aqui está pronto para a chegada de um novo libertador de Israel, um novo juiz de Israel, alguém que seria enviado por Deus. Porém, isso aponta para algo ainda maior. O ciclo continua porque falta um rei. Tolá e Jair não foram suficientes. O povo de Israel gozou de relativa paz durante um tempo. Mas depois caíram novamente em seus delitos e pecados e começou um novo ciclo de pecado em Israel e idolatria.
Na verdade, todos os juízes nunca foram suficientes. Israel precisava de alguém que não apenas libertasse da opressão externa, mas alguém que transformasse o coração. E esse alguém é o Rei Jesus Cristo. Somente Ele quebra o ciclo do pecado, somente Ele liberta da idolatria, somente Ele governa o nosso coração, somente Ele nunca falhou e nunca falhará. Por isso, vamos às nossas aplicações finais. Queridos, devemos examinar os nossos ídolos. O que nós tememos perder? Por exemplo, se eu trabalhar menos, eu não vou ter a minha tão esperada viagem no final do ano. Então eu preciso fazer o meu melhor aqui, me desgastar por completo, mesmo que isso sacrifique a minha família, a minha devoção pessoal, o meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com a Igreja de Cristo. Preciso sacrificar tudo isso para que no final do ano eu possa descansar e ter uma viagem e gozar das maravilhas que este belo país me concede. Isso pode ser o seu Deus. Às vezes, você também pode temer perder o seu emprego, porque você não acredita que pode arrumar outro, mesmo que este emprego faça com que você peque contra Deus. Talvez você está disposto ou disposta a fazer qualquer coisa. E este qualquer coisa que você possa fazer pode ser um ato pecaminoso contra Deus. E isso tornou-se um ídolo no seu coração. E aí então nós precisamos reconhecer o ciclo. Estamos dominados pelo pecado, portanto escravizados, portanto sofrendo as consequências do pecado, sentindo dor, e só então vamos clamar a Deus. Nós não estamos mais esperando por um líder que nos liberte da corrupção, da idolatria, da escravidão. Nós já temos um rei que governa sobre nós. Já temos alguém que nos libertou de nós mesmos. Já temos alguém que morreu por nós, que desceu à sepultura e que ao terceiro dia ressuscitou para nunca mais morrer. E está sentado à destra de Deus Pai. Este alguém é Jesus Cristo. Busquem o verdadeiro arrependimento, não apenas nas palavras, mas uma mudança real. Que as suas palavras sejam externizadas pelas suas ações. Se você se arrependeu do seu orgulho e hoje você se arrepende dos seus pecados, você se arrepende do que você cometeu contra seu irmão, é uma boa hora de você olhar nos olhos deles e dizer: me perdoa, porque eu pequei contra você. Mais ainda, eu pequei contra Deus. E isso
é uma condição de todos aqueles que se submetem ao Rei perfeito. Porque somente Cristo quebra o ciclo vicioso do pecado. Todo coração que se afasta de Deus se vende aos ídolos, mas todo coração que se rende a Cristo encontra liberdade no Rei perfeito. Amém. Deus abençoe a todos.